paz do Senhor Jesus, amados. Bom dia a todos vocês que estão aqui presentes nessa manhã, as crianças, os professores aqui nessa manhã, os que estão nos assistindo aí pela internet. Um bom dia para vocês e desde já convidar todos aqueles que estão em casa e que puderem estar conosco aqui, lembrando que nós voltamos com a nossa EBD presencial, então aguardamos vocês estar aqui conosco. Hoje estaremos estudando acerca das profecias. Você que está em casa nos assistindo, vocês estão aqui hoje, nessa manhã, vocês confiam em profecias? Eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. As histórias sempre acontecem, né? Inclusive essa semana, nós estamos em setembro, 7 de setembro, não sei se vocês ouviram falar, mas teve uma profecia acerca de um anjo do Senhor que viria e mataria milhares. Não sei se vocês ouviram falar, tá? Quem vê aí grupos sociais, redes sociais, deve ter ouvido falar dessas profecias. E como a gente viu, cadê o anjo do Senhor que passou ceifando vidas, né? Não teve. Mas isso não é de hoje, irmãos, né? Desde o passado, o homem sempre quis saber o que acontece. O maior mistério da humanidade, certa vez o pastor falou, é o próximo segundo, é o segundo seguinte. O que vai acontecer no segundo seguinte? O que vai acontecer no ano que vem, no outro ano, enfim. E o homem sempre teve essa angústia, principalmente os líderes. A gente pegando na história secular, na história do mundo, pega aí exemplos de vários reis, que quando eles iam por uma determinada guerra, um combate, eles se consultavam com videntes, com profetas, para saber se ele deveria ou não enfrentar aquela guerra. E a gente vai comentar sobre isso no nosso estudo. Mas o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, uma história que me chamou bastante atenção, foi que em 1806, numa cidade lá no interior da Inglaterra, Leeds, o povo daquela cidade, eles foram dormir acreditando que o mundo se encerraria, né? Que Jesus retornaria em dezembro daquele ano, dezembro de 1806. E de onde é que veio essa informação? Quem foi o profeta que profetizou essa profecia? Irmãos, foi uma galinha. Uma galinha, isso mesmo. Uma galinha. Então, o povo via aqueles ovos que saíam daquela galinha e já via com a mensagem: Jesus voltará em breve, Jesus voltará até o final do ano. E as pessoas acreditaram, tomaram aquilo como verdade e mudou o comportamento, agitou a cidade. E muitos diziam: não, de fato eu vi quando saiu o ovo daquela galinha e já estava escrito ali que Jesus estava retornando. Irmãos, descobriram que na verdade quem preparava aquela galinha era o seu dono, né? Ele vendia ingressos para as pessoas verem a galinha profeta. As pessoas, ele arrumava recursos, dinheiros, aquilo, certo? Foi desmascarado, foi preso, né? E o fato de existirem muitas vezes profecias falsas levam pessoas a desacreditarem, inclusive nas profecias bíblicas. Será que há razão para a gente acreditar nas profecias bíblicas? Eu convido vocês a refletirem comigo nesta manhã. Qual a relevância da profecia para a nossa fé, para as nossas convicções, para o nosso estilo de vida? Por que não, né? Então convido vocês nesta manhã para a gente estar refletindo sobre esse assunto. Os irmãos que estarão assistindo a transmissão na internet vão assistir uma gravação que foi feita um tempo atrás, né? Acho que 2 meses atrás, com a nossa missionária irmã Vancilane, falando sobre o contexto do evangelismo nessa crise, na situação da pandemia, ok? Eu gostaria de ler aqui um versículo para os irmãos que estão na Bíblia, se encontra em Mateus 24, versículo 11, que diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Ixi, agora ficou mais alto, né? Acho que o Luciano conectou, estava desconectado ali. Amém? Eu vou repetir para os irmãos. Diz assim, Mateus 24, versículo 11. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse é o 10, o 11 agora. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém? Irmãos, eu convido vocês a orarem comigo nesse momento, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui nessa manhã. Aqueles que puderem se colocar de pé, estaremos orando ao Senhor. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida, mais uma semana que o Senhor nos permitiu que estivéssemos
de trabalhássemos, retornássemos em paz e segurança para os nossos lares, Senhor Deus. E hoje, mais um domingo que o Senhor preparou para nós, estamos aqui mais uma vez para aprender mais da Tua Palavra, Senhor Deus. Como é bom, Senhor Deus, estamos aqui reunidos nesta manhã. Senhor, o Senhor bendisse através do Teu Filho, que no final dos tempos, Senhor Deus, haveriam aqueles que se levantariam para dar falsos testemunhos, falsas profecias, Senhor Deus. Isso tem se cumprido na Tua Palavra, Senhor Deus. Motivo pelo qual que muitos vêm até se afastar da fé, porque vem tantas pessoas falando em Teu nome, profetizando coisas absurdas, Senhor Deus, coisas que não se cumprem, e acaba perdendo sua fé. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a compreender o cerne da Tua mensagem, que o Senhor nos dê capacidade para identificar elementos, Senhor Deus, tanto na mensagem, quanto na pregação, quanto nos instrumentos que chegam até nós, para identificar o verdadeiro e o falso profeta, Senhor Deus. E que assim nós possamos cada dia mais caminhar na graça e no conhecimento da Tua Palavra, nos firmando cada dia mais no Teu Evangelho, Senhor Deus, verdadeiro, autêntico e genuíno, Senhor Deus. Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão aqui nesta manhã, aqueles que estão em casa nos assistindo, que vierem assistir depois, que o Senhor abençoe, que possamos ter um dia abençoado na Tua presença, e que o nosso louvor, nossa adoração chegue ao Teu trono de glória, meu Pai. Em nome de Jesus é a oração que eu te faço nesta manhã. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria agora de louvar o Senhor. O pastor ele não está aqui comigo para me ajudar, nesse louvor, mas vou contar com o louvor dos irmãos que estão aqui presentes. Amém? Gostaria de louvar aqui um hino. Se encontra no Cântico de Adoração. É o hino de número 183, Campeões da Luz. Nós sejamos esses campeões da luz. Diz assim, vamos louvar. Você que não tem aí o hinário, mas conhece a canção, me ajude. Vamos lá, Serginho, isso aí, Serginho, me ajuda aí. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar. Com Jesus ali nos céus, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Oh glória! Olha os campeões pros céus. A vitória vem de onde? A vitória vem de Deus. Glória a Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar. Com Jesus ali nos céus, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar,
O Senhor quer te ajudar. A vitória alcança, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali nos céus. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluias. A paz do Senhor, amados, bom dia. Mais um domingo glorioso que o Senhor nos preparou. Estamos nesta manhã com a presença da nossa irmã missionária, Vancilane, para a gente estar comentando sobre um assunto de extrema relevância, né, minha irmã? Vamos falar, vocês sabem, né, que nós estamos no mês de junho. Mês de junho, nós costumamos trabalhar esse tema nas igrejas metodistas wesleyana. Não sei se nas outras demais igrejas também, irmã. Todas, né? Todas as denominações. Mas na wesleyana, especificamente, a gente trabalha o tema de missões e as missões internacionais, não é isso? Então, a gente vai conversar sobre esse é o tema de missões, né? E o título da nossa lição, nosso estudo de hoje, a obra missionária no contexto da pandemia. Amém? Quais são os impactos, né? Quais são os desdobramentos na vida do missionário e tal, os problemas que ele enfrenta, além dos tradicionais, né? A gente vai estar conversando isso e pensando como, de quem é esse trabalho, de quem é essa missão, como se tornar um missionário. Graça e paz a todos, bom dia. Amém. Temos aqui também o pastor João Vitor. Pastor João Vitor, saudações aí, povo. Glória a Deus. Pais e irmãos, é até difícil, porque você fala assim, pede para o irmão Paulo trazer uma oportunidade. Já pensou no Paulo da Bíblia, eu falo, Senhor, como é que eu vou falar depois de Paulo? Queridos, são bem-vindos aqui nessa manhã, que Deus te abençoe. Tenha liberdade para fazer perguntas, para falar conosco, nós estamos aqui para aprender juntos em nome de Jesus, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma manhã abençoada e deixa eu aproveitar para no primeiro momento já falar para você que nós temos um almoço aqui embaixo sendo preparado, então entra lá no WhatsApp, peça lá no grupo da igreja o seu almoço, porque vai ser bênção para a sua família e para a igreja também em nome de Jesus. E é um prato tipicamente, né, assim, muito tradicional no Brasil. A gente vai falar sobre missões. E talvez, né, o missionário ele sente falta da comida brasileira, né? E hoje é um prato muito tradicional, é feijoada. Quem gosta de feijoada aí, dá um glória a Deus aí, amém? Amém. Irmãos, então como eu disse, nossa irmã missionária Vancilane está aqui. Irmã, sua saudação para o público de casa. A paz do Senhor para todos, um bom dia para você, um domingo abençoado. Em nome de Jesus, estamos aqui, né, com Paulo, João, graças a Deus o meu nome é com Vancilane, a última letra do alfabeto, portanto eu tenho que ficar caladinha, amém? É muito bom estar aqui com você, você que está em casa, fique atento, porque coisas boas a gente vai aprender nessa manhã, né? Nós temos muito que aprender. E falar de missões, né, com a feijoada lá embaixo, fica difícil. Fica gostoso, irmã. Fica mais gostoso. Amém. Então, amados, o objetivo do nosso estudo nessa manhã é compreender o significado de missão. Como é praticada e como se envolver e participar contribuindo para a expansão do reino de Deus.
refletir sobre desafios históricos e contemporâneos no contexto missionário e refletir sobre os impactos da pandemia no trabalho missionário. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 15. A gente vai orar logo em seguida. Vamos fazer a leitura do texto e depois o pastor João vai estar com a oportunidade para estar orando para a gente dar início a esse estudo. Irmão Paulo, por favor, Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Pastor João. Amém, querido. Se você puder, feche seus olhos, ore conosco em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa manhã porque podemos estar em tua casa, podemos estar com nossos irmãos. Nós valorizamos este momento aqui, Senhor. Que grande bênção e oportunidade para nós estarmos aqui. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos capacitar para fazermos menção da Tua palavra, para, ó Deus amado, conversarmos sobre o que estamos vivendo hoje no Brasil e sobre missões. Dá-nos sabedoria do alto. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Amados, esse texto que nós lemos, encontra-se em Atos, capítulo 9, versículo 15, repetindo o texto aqui, né? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Bom, me corrija se eu estiver errado aqui, meus irmãos aqui da mesa, e vocês estão em casa também assistindo, mas está se referindo a quem? Ao apóstolo Paulo. Estou certo ou errado? Isso. Então, a gente vê que começa ali, ó. Não começa exatamente ali, né? A gente vai ver que tem outras passagens na Bíblia que onde trata dessa questão de levar a mensagem, levar o evangelho, espalhar as boas novas. Isso seria a missão, correto, irmã missionária Evangelina? O que seria? Então vamos começar com essa questão aqui. Para a gente começar do começo, compreendendo os conceitos básicos, né? O que é missão? O que é missão, irmã? Explica pra gente. Nada mais do que levar o evangelho a todo o universo, né? A quem você puder falar, né? A quem estiver teu próximo, do teu lado. A partir do momento, esse texto que você pegou, esse versículo, fala sobre a conversão de Saulo. Quem era Saulo? Um perseguidor. E quem é Saulo depois da conversão? Passa a ser um perseguido. E Paulo, passou a ser chamado de Paulo, ele passou o quê? A anunciar aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Então, o que é missão? Anunciar o evangelho. Amém? Missão não é ação social, nem é evangelismo, é a anunciação de Cristo. Amém? Perfeito, mas é muito bom a gente fazer esse destaque, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem a questão do serviço social, da assistência, que é muito importante, né, pastor João, com a questão de pregar o evangelho. Eu tive a oportunidade, o Paulo também, a gente estuda junto lá, faz o curso de teologia na faculdade, e a gente percebe isso, em algumas falas, essa confusão de ideias, né, Paulo? Às vezes a pessoa esquece de pregar o Jesus Cristo e acha que foca simplesmente na questão, não, tem que agir, fazer pelo próximo. Os dois são importantes, certo? Tanto você agir na questão social, mas nunca deixando de pregar o evangelho. Então, isso leva a gente à reflexão e pensar nas coisas que estão por trás, né? Todos esses desafios que se levantam, se apresentam no trabalho missionário, né, minha irmã? Mas a gente vai tocar nesse ponto mais à frente. Agora, ainda sobre o texto, a gente pega aqui e vê que Paulo, nesse momento aqui ainda é chamado de Saulo pequeno, né? Aliás, Saulo é grande, né? Paulo significa pequeno. Tô certo, né? É isso. Pequeno. Então ele era perseguidor, como a irmã disse, e depois ele passou a ser o perseguido, plantador de igrejas, né? E vê que fala assim, ó, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios
e seus reis, ou seja, os governantes, as lideranças, e perante o povo de Israel. Mas o povo de Israel já não conhecia Jesus? Eles tinham necessidade de ser evangelizados? E aí fica essa reflexão, né? Olha como é que é importante a gente pregar até no meio do povo onde o próprio Jesus nasceu, no meio daquela comunidade, naquele contexto, as pessoas presenciaram, viram, mas ainda era necessário que fosse pregado o evangelho entre os próprios israelenses, né? Pastor João? Não, é muito interessante a questão do ministério de Cristo entre os judeus. Porque os judeus, eles eram o povo de Deus. Na verdade, o nome deles é povo de Deus. Sacerdócio real, nação adquirida, o povo de Deus. E aí, então, Cristo vem para... e o ministério de Cristo é preparar ou refazer o caminho do homem até Deus. Mas não existia já um povo de Deus? Por que foi necessário nós termos um caminho até Deus se existia um povo de Deus? Porque o povo de Israel, a nação de Israel, jamais entendeu o propósito de Deus, né? E então Deus ele envia Jesus para isso. É interessantíssimo a missão de Jesus, é interessantíssima nesse ponto, porque o povo precisava entender como chegar até Deus. Os judeus não sabiam disso, como chegar até Deus. O povo de Deus não sabia chegar até Deus. Isso é impressionante. Muito interessante, verdade. Né? E Deus selecionou, né? Ele escolheu aqui, ó, Paulo, né? Meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, ou seja, os estrangeiros, né? E suas lideranças, os governantes, e perante o povo de Israel. Então, é o trabalho que a irmã disse aqui, né? Levar para aquele que está ao seu lado, mas aquele que está distante também, não é isso? Muitas vezes a gente pensa que missões é só na África, não é? É porque a mente do ser humano, quando se fala em missões, ele pensa logo lá fora. Nunca pensa na sua própria cidade, no seu próprio, dentro da sua casa. É o maior ministério. Missões é dentro da sua casa, né? Nós convivemos com missões todos os dias, todos os momentos, dentro da sua casa, na sua parentela. E quando a gente fala de missões, muitos pensam em países lá fora, nações lá fora, muitos pensam, missões, é só pedir, não é isso. Porque se perdeu aí pelo meio do caminho, né, o verdadeiro sentido de missões. Então, é isso. Missões não é estrangeiras, missões começa a partir de mim. Entende? E depois sim, onde nós estivermos, onde nós não é isso? estivermos. É o tempo todo, é 24 horas por dia, a gente, exatamente, com nossas atitudes, nossas ações. Isso. Não é? O maior texto que é usado para exemplificar isso é justamente aquele testemunho dos discípulos que deve ser dado em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e confins da terra, né? É um texto missionário clássico para mostrar que os confins da terra, a África, são tão importantes quanto Jerusalém, né? O nosso bairro aqui, por exemplo, né? Muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica pensando, não tenho aptidão para ser missionário, eu, sei lá, não tenho coragem de largar a família, deixar e tal. Não largar a família, né? Não seria a palavra apropriada, né? Mas deixar por um tempo, né, irmãs? Talvez a família, seus projetos de vida e tal, e ir se aventurar num país estrangeiro, com uma outra língua, outra cultura, outros costumes e ali pregar o evangelho, né? A gente fica refletindo sobre essas dificuldades que passam na cabeça de um missionário, né? Eu, por exemplo, quando eu me converti, foi uma conversão tão bonita que se eu for falar aqui agora não tem como, né? Mas assim, o que era o meu pensamento? Ser um missionário, eu verdadeiramente nunca pensei em ser missionária. Não e não. Mas o meu chamado para missões foi algo assim surreal e foi algo assim que foi aceitável na época. E foi uma coisa assim muito, muito bonita. Mas o que você estava falando aí, muitos pensam assim, poxa, eu ser um missionário, não sei o quê. Mas nós somos missionários a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo. Entendeu? Então, assim, é o sentido missões. Qual é o sentido missões? A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você é um missionário. Porque você vai anunciar aquilo que Cristo fez na sua vida a partir do momento em que você o aceitou.
Entende? E como por muitas vezes nós falamos, não somos nós que o aceitamos, é ele que nos aceita. Como ele falou aqui, vai lá, Ananias, fala lá para o que eu aceitei, porque até ontem ele era meu seguidor, meu perseguidor, eu aceitei, vai lá e fala para ele que eu o escolhi para falar de mim às nações, ao povo, né? Ao meu povo, né? Ao meu povo. Entende? Então, assim, nós temos que ter a consciência de que aceitamos Jesus, a partir daquele momento nós somos um missionário. Então, Amém? todos nós somos missionários, né? É bom deixar isso bem claro, mano. Muito bem explicado. Porque às vezes a gente faz essa confusão, pensa que, poxa, na igreja tem 200 membros, mas só tem uma missionária que é a irmã Vancilane. Não, na verdade todos são. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. É até covardia, né? Deixar esse trabalho todo e essa responsabilidade tudo na mão da irmã Vancilane, né? Mas, assim, na questão do termo, do nome, né? Qual seria, pastor João, a diferença entre um pastor, um missionário, um evangelista? Assim, no nosso contexto, a gente não usa o termo evangelista, usa? Na Igreja Metodista Wesleyana nós não temos a função ministerial evangelista, né? E como a irmã falou, todos nós somos evangelistas, né? Mas não existe essa função ministerial. Agora, a diferença entre pastor e missionário, pastor e missionário, né? A gente entende na Igreja Metodista Wesleyana o missionário, aí tem duas questões, né? O missionário como aquele que é enviado para fora do seu contexto, seu lugar de origem, e não necessariamente precisa ser para fora do Brasil, pode ser um outro lugar até fora da sua própria, do seu local de origem, de ministério, ele é enviado para fora, ele é um missionário, né? Normalmente é um lugar que é pouco alcançado, porque, né, se algum pastor for enviado aqui para a gente Primavera, não é um missionário, é um lugar que já foi amplamente alcançado. Então, subentende-se missões como locais que ainda carecem muito do evangelho. Estou certo, irmão? Por favor, me ajuda. Sim, mas um pastor também é missionário. Também. Você se relacionou aí. Eu vindo aqui para a Primavera já estava com... Não, João. Aqui existe uma nação para ti. Entende? Não. Então, assim, sem querer te atrapalhar, aqui existe uma nação para você, mas qual é a função dentro da nossa denominação, vamos dizer assim? E a função como um todo. Eu penso que um pastor, ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai tratar também as ovelhas. O missionário, ele tem a função de ir buscar as ovelhas. Entende? Um busca, o outro cuida. Entendeu? Eu tive o meu aspirantado todo, eu tive um campo, Bom Retiro. Bom Retiro para mim foi um campo, entende? É assim, missionário não é aquele que vai mandar para fora. Eu tenho um campo dentro da minha casa. Eu tenho um campo, eu tive um campo dentro do Bom Retiro. E louvado seja o nome do Senhor. Agora tem outros que são específicos, que Deus tem um chamado verdadeiramente para ele lá fora. A partir do momento em que ele aceita Jesus Cristo, ele entra dentro dele uma nação. Sabe? Eu vou dar aqui um exemplo bem próximo nosso, que é dentro da nossa denominação. A nossa missionária é Elisane Moser. Ela é uma jovem e renunciou toda a sua vida. Eu estudei com ela dentro da AGMIL, passei um ano dentro da AGMIL, estudei com ela, e ela sempre falava que os povos não alcançados como os refugiados, era a nação dela. Hoje, para a glória e honra do Senhor, ela está trabalhando com os refugiados. Ela está na Bósnia no momento. Mas ela renunciou tudo. Então, assim, é um chamado específico. Deus chamou Paulo para um chamado específico para falar aonde? Dentro dos judeus, dentro da sua própria casa, né? Então, assim, a função do missionário é ir buscar. E a função de um pastor é tratar, é cuidar. Só que existe... isso é um campo muito amplo, é uma vertente... Esse tema dá uma vertente para muitas coisas. Dentro da nossa igreja, nós temos missionários lá fora que faz o papel de pastor e de missionária. Entendeu? Tipo, onde nós trabalhamos com o Projeto Pai.
A nossa irmã missionária Roseli, quando eu estava no Ser Forte, ela também estava. Hoje ela vive em Moçambique. Ela deu continuidade ao trabalho da nossa missionária... Como é o nome dela? Da África. Eu esqueci o nome dela agora. Ela deu continuidade, está sendo um projeto maravilhoso. E ela faz o papel de quê? De missionária e de pastora também, entende? Do Conselita. Ela deu continuidade ao trabalho da Conselita. Então o projeto está, glórias a Deus, já bem trabalhado, bem avançado, em nossos termos, né? Bem avançado, porque os cuidados, né? Nós hoje vamos ter o privilégio de ver um vídeo dela aqui à noite, sobre o trabalho que ela tem feito lá com as crianças e tudo isso. Então, assim, nós, o metodista wesleyanos, eu vou falar nós porque eu me coloco no lugar, mas os irmãos que foram enviados lá para fora, nós temos uma supervisão, que é da Secretaria-Geral de Missões. Só que o nosso pastor não pode estar lá diretamente com eles, supervisionando o trabalho deles. Então, por muitas vezes, eles fazem um trabalho de pastor, de missionário e de secretário também, entende? Então, assim, existe uma dificuldade enorme. Então, se nós formos olhar a dificuldade, o nosso coração ferventa para trabalhar com missões, para trabalhar recursos para que eles se tornem mais ou menos, como é que eu posso dizer, confortáveis lá fora. Porque você imagina, uma pessoa jovem renunciou a tudo, está lá na Bósnia, trabalhando com os refugiados, está vivendo em ONGs, está vivendo em lugares que, por vezes, abrem as portas. Ela está sendo assistida por um casal de pastores batistas, está sendo assistido por um casal de pastores wesleyanos, mas está sendo pastor batistas. Então, assim, nós louvamos a Deus, porque quando Ele envia, Ele sustenta, Ele providencia, e Deus nunca nos deixa só. Isso é muito bom, muito, muito gratificante. E nós que não podemos ir, ficamos aqui com nossos joelhos no chão, que é a minha função, interceder. Amém. Glória a Deus, né? Porque Deus, essa missão é uma missão delegada por Deus, né? E quando nós estamos em obediência e cumprimos o ir, certamente que a gente vai passar por situações adversas, dificuldades sim, mas sempre tendo a consciência, né, a compreensão e a certeza de que Deus está conosco, independente da situação da adversidade, né? E eu acredito, né, embora eu não seja missionário no termo, na prática, assim, né, mas no cotidiano, assim, eu posso me dizer um missionário. Mas eu tenho certeza que quando você vê o seu trabalho frutificando, surgindo uma igreja e pessoas se convertendo, deve ser algo prazeroso, né, irmã? Não tem tesouro que pague. Não tem tesouro que pague. Você vê uma pessoa convertida. Gente, isso é muito gostoso. Você sabe qual era o meu maior prazer na minha vida? Enquanto eu estava dentro do Bom Retiro, a minha vontade, conosco, não sei. O meu desejo, o meu sonho era eu chegar para o pastor e entregar assim: toma, pastor, aqui está a igreja, olha, cuida. Sabe? Esse era o meu sonho, não foi realizado. Mas eu não sei o que Deus tem para mim amanhã, nem hoje, né? Mas o meu prazer era chegar para ele: toma aqui, pastor, a igreja cuida. Sabe? Porque o meu prazer é ir buscar os oprimidos lá fora. Tá? E Deus, assim, graças ao Senhor, Ele operou muito ali dentro. E eu tenho certeza que Ele também já está operando aqui também. Amém? Amém. Deus opera ao longo da história, né? Através dos contextos, né, que acontecem. Inclusive do próprio da pandemia, que a gente vai tratar aqui também, né, irmãs? Mas, para a gente dar seguimento, eu queria só trazer aqui uma compreensão de que... Isso é fato, todos sabem que missões é bíblico, está na Bíblia, né? A gente vê lá a passagem que o nosso pastor João citou, o próprio Jesus, dando, né? Portanto, ide, pregando, convertendo e tal, até os confins da terra, não é isso? Lá em Mateus 28, se não me engano, grande comissão, não é isso?
Fugiu agora o versículo, mas está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Mas a gente vê também no livro de Atos exemplos ali de Paulo, de Saulo, de Timóteo, de Tito, enfim, vários que se lançaram, né, nesse trabalho missionário. Então, só para pontuar que isso é bíblico, né, a questão das missões. Exemplos históricos, eu marquei aqui, o cristianismo no contexto da colonização. O próprio evangelismo, ele atuou de uma maneira, vamos falar, Deus opera e tal, inclusive no contexto da pandemia, mas até na colonização teve presente ali o evangelismo também, né? Vocês sabem que ocorreu em 1517 a Reforma Protestante, isso gerou um impacto lá na Europa, a Igreja Católica perdeu alguns espaços, né? A Igreja Protestante começou a crescer, teve guerras entre Inglaterra e França, enfim. Nesse contexto surgiu a Contra-Reforma em 1540 aproximadamente, né? Onde a Igreja Católica começou a investir nessas grandes navegações, né, que estavam acontecendo no século XVI. Investiram nos reis de Portugal, da Espanha, onde começou a difundir pelo globo terrestre o evangelho, o cristianismo, né? Veio através da Igreja Católica e assim foi abrindo campo. Então a gente observa, né, que até nisso Deus está operando também, não é isso? O trabalho missionário universal da igreja. Vamos falar sobre isso? A irmã falou, né? É que a gente pensa assim, poxa, então, mas o irmão vai para a África, para a Bósnia, não sei, ele depende só dos recursos da Igreja Metodista Wesleyana. Tem uma rede, não é isso, irmãs? Tem uma ajuda. Como a irmã colocou, né? A Igreja Batista ajuda o Wesleyano, o Wesleyano ajuda o Batista e o Assembleano. Eu acredito que seja dessa forma, né? Isso. Um missionário no campo, geralmente, tem pessoas que falam assim, o missionário na sua igreja, quando ele é enviado, ele é só missionário até chegar no aeroporto, né? Chegou no aeroporto, irmão, vai com Deus, né? Deus te ajude, Deus te proteja, Deus faça a sua obra. Não é isso, né? Eu falei aqui já, Deus providencia, quando Deus envia, é Ele que sustenta. E nossa organização, nossa igreja, ela tem todo um cuidado com o missionário lá fora. Antes de ir para missões transcultural, que é a missão estrangeira, nosso missionário, ele passa pela AGMIL, que é a nossa agência missionária. Ali ele tem todo um estudo, um preparo físico, emocional, em todas as áreas, bíblico. E ele vai para o campo. E engraçado que essa semana eu tive uma live com um casal que já está, que já está no campo há 18 anos. E eles falam que não é por aí, né? Eles têm sempre que se reinventar, né? E com essa pandemia, assim, está sendo uma coisa bem difícil. Mas Deus está dando graça, amém? Como Deus deu graça a gente aqui, está dando graças a eles lá. Então, assim, como Deus envia, Ele providencia. E como eu já falei, nós vamos à nossa agência, nos preparamos e tem todo um cuidado. A agência missionária tem todo o cuidado, nós temos diretamente contato com os missionários. Se você quiser, Vance, eu quero contatar, eu quero ficar conversando com o missionário tal, eu vou te dar o endereço dele, eu vou te dar o telefone, você pega, você pode enviar cartas. Olha, tem coisa mais maravilhosa na vida de um missionário que está fazendo missões em locais distantes do seu país, é receber notícias nossas. Como você está? Estou orando por você. Olha, estive pensando em você, no mesmo momento orei. Gente, isso faz uma diferença tremenda. Como você está? Quando a gente pergunta assim, como você está? Tem missionários que nos mandam até, de repente, uma epístola, sabe? Dissertando tudo o que ele está passando, o que ele tem feito, o que tem ocorrido com ele. Isso é muito bom. Mas voltando aos cuidados, a nossa secretaria geral e a secretaria regional, eles cuidam dos nossos missionários através de quem? Através de nós.
Por isso que é muito importante a igreja estar envolvida com missões, nós estarmos ofertando para missões. Porque você já imaginou uma jovem, um casal, casados, e que tem filhos lá no exterior? Nós temos nosso pastor Fabrício e a sua esposa Glória, que teve um neném há pouco tempo, acho que a criança dele deve estar em base de 3 anos por aí. Esse casal que eu converso com eles sempre, que estão na Argentina, eles têm um casal de filhos que nasceram no campo missionário, eles nunca souberam o que é o Brasil, nunca souberam da cultura do Brasil. Isso também nos traz preocupação em um dia, como nosso ministério é itinerante, um dia eles terem que voltar para o Brasil. Entende? Então, essas crianças todas se adaptarem à cultura do Brasil, aos estudos do Brasil, tudo e tal. E o que eu mais acho interessante é que a Sara, que é a filha deles, já está pensando em estudar nos Estados Unidos. Quer dizer, você vê a coisa de Deus, né? Deus empurra mais para frente, né? Em vez de retornar, não, Deus, eu quero você para nações, quero você para nações. Então, assim, a nossa Secretaria Geral de Missões tem todo um aparato, nós temos conta dos nossos missionários, que você envia as ofertas, tanto você pode enviar para a secretaria, quanto você pode fazer uma oferta de amor, sabe? E isso é muito importante, porque, como eu ia falar, uma jovem que se dispõe a tudo, renuncia a tudo. Você acha que essa jovem não está lá e de repente pensa, ai, uma pizza daquela na brasa, ai, um churrasco, ai, não pensa, né? E fora Com certeza, né? os cuidados dela pessoal, né? É então isso é verdade. muito importante, irmãos. Muito Amém? importante mesmo. E eu quero importante- deixar frisado, nós não deixamos os nossos missionários a ver navios, não. Não, Tá? certamente. E também quando o missionário está no campo missionário, que ele se pega doente e que não tem condições de se tratar lá, a nossa própria Secretaria Geral busca esse missionário para tratar no Brasil. Entende? Então, assim, tem todo o cuidado. Eles não estão lá desamparados, não. Amém? Amém. É bom a gente saber disso, né? Que a gente pode colaborar para que É importante. desenvolvam com mais, assim, com estrutura, com suporte, com uma segurança maior, né, irmãs? Porque eu fico imaginando, olha, a gente passou por tanta dificuldade nesse contexto de pandemia, né? Desemprego, incerteza acerca de doença e tal. E a gente aqui, né? Perto de familiares, amigos, conhecendo, falando idioma. Você vê no noticiário, você está no teu conforto, na tua casa, né? E tal. Agora, imagina como que isso vai impactar na vida de uma pessoa que deixou, às vezes, familiares aqui, amigos, e foi para um lugar que não conhece o idioma, não tem essa facilidade, não consegue compreender, às vezes, a notícia, o jornal, questões políticas envolvendo ali, né? Como é que isso impacta na mente, na cabeça desse missionário? O irmão Luciano vai nos abençoar aqui com um cafezinho. Amém. Obrigado, meu presbítero Luciano. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Irmão Fábio, com relação à pandemia, essas dificuldades aí que você estava falando, nós também temos um casal que estava, no início da pandemia, a esposa dele tinha vindo para o Brasil e ele ficou lá no lugar onde estava, em Moçambique. Eu não lembro agora qual é a cidade. É o casal Ezequias e a sua esposa. E ela ficou aqui e ele lá. Ela terminou o tratamento, ela não pôde retornar. Ele ficou lá sozinho com o seu filho. O que aconteceu? Deu uma tréguazinha à pandemia e começou os aviões a funcionar, né? As viagens. Ele aproveitou, pediu oração para a gente, aproveitou esse ensejo e veio embora para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles foram enviados para o sertão nordestino. Eles estão no lugar que eles precisam iniciar, estão iniciando verdadeiramente a obra lá. Porque a igreja lá, aqui no sertão nordestino, a igreja já não aceita mais. É um lugar pequeno, aonde antes tinha um casal lá, eu não sei o que aconteceu, e que agora está dificílimo
de evangelizar aquele povo ali. Então, é batalha, é pedreira. E isso tudo ocorreu aonde? Nesse período da pandemia, do início de 2020 até agora. Então, assim, os trabalhos, as dificuldades, os desafios são enormes. Entende? Aí você vê uma pessoa que estava lá do outro lado, vem para o Brasil e é enviado para um sertão nordestino. Veja bem. Então, assim, e eles têm um casal de filhos também. Então, assim, é necessário que a gente pense com missões com muito amor. É necessário que a gente busque a Deus. Irmã, nós todos estamos passando um momento difícil financeiramente, mas a gente tem o nosso contato direto com Deus. Então, se você não pode financeiramente, você, em nome de Jesus, o mínimo do mínimo é você fazer uma oração em prol dos missionários. Porque Deus envia, assim como enviou para Elisane Mose lá, Ele pode enviar para o pastor Zedequias, Ele pode enviar para Moçambique, para onde for, Ásia, África, Europa, para onde for, Deus envia. Então, as nossas orações, elas são muito importantes. Amém? Amém. E é importante a gente conhecer essas histórias, porque a gente se aproxima, né? Porque às vezes é tão distante, a gente, pô, é só missionário, mas você não reflete nas dificuldades. São pessoas, são seres humanos, como qualquer um de nós, né? Então, como a irmã falou, poxa, eu gosto de comer pizza, eu gosto de, né, estar com frio, você tem alguma coisa para se cobrir, né, um casaco, um edredom, não sei, comer alguma coisa, passear, também, por que não, né, faz parte. E esses missionários que têm filhos e filhas também, né, também precisam. E às vezes, né, irmã, a gente vê as pessoas acham que dá pro, não vou contribuir para missões. É aquela oferta, né, que não, ou então oferta aquele casaco furado, é o que já está usado. A gente tem que oferecer o melhor, né, irmão? Oferecer é para o Senhor, né, irmãos? Contribuindo, Ele estava fazendo um papel que é nosso também, né, de estar lá fora, mas já que nós decidimos ficar aqui ajudando, que a gente ajude de fato, né, contribuindo de maneira efetiva, né, que vai poder proporcionar qualidade de vida para esses que estão aí fora. A gente tem uma ideia muito errada na nossa cabeça que o missionário é um super-herói, né? O missionário, ele não tem problemas, ele é o super-homem, e uma bala não consegue penetrar o corpo dele porque ele é super santo e ele não tem problemas. Tem uma super fé? É, uma super fé, a fé dele não é abalada de forma alguma. E o emocional dele é impressionante, mas é um ser humano, irmãos. É um ser humano, como o irmão Fábio falou, é um ser humano, é uma família que normalmente está enfrentando conflitos internos muito sérios. E, olha, eu não conversei com muitos missionários na vida, alguns eu tive a oportunidade de conhecer mesmo, de conversar há algum tempo, e eu sempre perguntava, né, mas como que é a vida lá? E eles relatavam inúmeras dificuldades, que eu ficava olhando para aquilo e falava, meu Deus, se fosse eu estaria chorando aqui no lugar dele me contando. Porque verdadeiramente são coisas que a gente nem imagina, irmãos. A gente nem pensa o que é você não ouvir a língua portuguesa por dias a fio. Você consegue imaginar um negócio desse? E outra coisa, você tem que aprender a língua. Olha só, eu vou frisar de novo aqui a Elisane Mose, porque eu faço parte da intercessão dela, né? E assim, eu tenho muitas notícias dela. E uma das coisas que ela enfrentou lá foi ter que aprender a língua. Ela já saiu daqui um pouquinho de noção da língua, mas na vivência é outra coisa, né? Então, assim, são barreiras que você tem que ultrapassar. E se você, um missionário que vai para o exterior, ele não vai a troco de viagem. Ele só vai quando ele tem consciência do seu chamado, tá? Porque ele vai renunciar a tudo, tá? E como o pastor Fernandes falou essa semana, a loucura ainda não passou, sabe? Se disser para ele, quer voltar para o Brasil, ele vai dizer não. Embora os desafios que são imensos, né? Na pandemia, a igreja de Santa Cruz de la Sierra, a igreja da Argentina, que ele pastoreia, os desafios são imensos. E, gente, pasme vocês, nós vamos chegar lá. Deixa você chegar aí no assunto, que eu vou falar sobre o assunto dele. Amém, mas a irmã tocou no assunto aqui, gostei de abordar. O Paulo quer falar?
Eu até aproveitar que a irmã Vancilane está aqui para tirar essa dúvida que eu tenho. Porque às vezes é difícil fazer o evangelismo aqui no nosso próprio contexto, em algumas situações específicas, em alguma comunidade, alguma coisa assim, alguma comunidade carente. E às vezes é difícil de achar uma brecha para atuar naquela condição. Já em outro território, outra nação estrangeira, também tem que levar em consideração, que eu penso assim, eu leigo de fora, os costumes e a cultura daquele lugar. Por exemplo, a gente acabou de beber um cafezinho aqui que faz parte da cultura brasileira. É um exemplo bem bobo, bem pequeno. Mas existem outras coisas, outros aspectos de cultura, de costume que outras nações têm que são muito diferentes do nosso. Como que vocês fazem, assim, aproveitar e tirar essa dúvida? Como que um missionário, quando vai para outra nação, ele faz um estudo prévio para aquela cultura, como se adaptar ali? Porque acho que não é de qualquer jeito que ele vai conseguir agir, né? Não é isso? Como que seria? Então, Paulo, eu estive falando aqui, nós temos a nossa agência missionária. Um missionário nosso, wesleyano, a não ser que ele vá da cabeçada, ele nunca vai sair da sua casa, fazer suas malinhas e dizer assim, vou para a Ásia. Ah, estou indo, olha, me formei hoje, estou indo para a Ásia. Não, se ele for, é imprudência dele, tá? Nós temos que passar pela nossa agência missionária, nós ali temos um período de estudo, de capacitação, ok? Estudo, ali se estuda tudo, a cultura para onde você vai, o que aquele país, a religião dele, qual que impera, né? É todo um estudo, todo um preparo. Só que ele não vai sair daqui com a bagagem toda. Ele sai daqui com uma base. Uma base. Né? Não é uma base bem concretada, não, mas é uma base. E lá, no dia a dia, ele vai se isso aí em tudo, irmãs. Na em teoria tudo. é uma coisa, na prática... Na prática é outra a gente coisa. sente a experiência. Aqui, bairro Primavera. Eu estou estudando uma maneira de fazer um evangelismo. Tá? Evangelismo não é isso que a gente vê. Né? Evangelismo hoje de entregar panfleto não funciona mais não. Sabe? Eu estou pedindo a Deus estratégias para a gente pegar uma turma e fazer, projetar e ir para a rua. Entende? Mas um evangelismo que hoje, dentro da pandemia, possa dar resultado. Porque se antes da pandemia nós já éramos relaxados e tinha dificuldade, agora na pandemia você tem a dificuldade, quer ir e não pode ir. Entende? Mas Deus vai nos dar estratégia, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que existe dificuldade para você fazer missões lá fora, existe dificuldade para você fazer a missão. A missão local, ela é mais trabalhosa ainda e mais dificultosa. Porque quando a gente fala de missões de local, eu vou colocar como hoje aqui. Hoje nós temos um culto que vai ser direcionado a missões estrangeiras. A gente fica só parada no que a gente vai prestar no culto. Antes de tudo, nós temos que ficar parado para orar, interceder o que Deus quer neste culto. Porque um culto de missões, ele no mínimo teria que ter, no mínimo, uma conversão. Entende? Então, assim, se nós fizermos um culto de missões apenas de ornamentar templo, trazer louvor, uma palavra e tal, maravilhosa, e não haver uma conversão, poxa, eu me sinto nada. Eu me sinto zero, sabe? Então, assim, nós temos muito pelo que orar. Nós temos que parar muito de olhar para a nossa dor, para o nosso umbigo e fazer o que verdadeiramente é missão. E isso aqui é um templo que Deus nos fez construir, para que nós, missionários, missão, igreja, se reúna. Porque quando nós estamos aqui em culto, não é nós que estamos aqui, é a igreja de Deus que está aqui. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Então, assim, se nós fizermos um culto apenas pensando no que nós vamos falar bonito, no que nós vamos cantar bonito, no que nós vamos ornamentar bonito, e não ter almas convertidas, de que valeu esse culto?
De que valeu para Deus isso? E o que nós estamos fazendo como missionários que nós somos? Amém? Perfeito, irmã. Na pergunta do Paulo, me fez pensar aqui, lembrei de um artigo que eu li, que fala justamente sobre isso. A questão de compreender o tamanho, a dimensão, o desafio que é ser missionário, que não é só oba-oba, não é festa. Poxa, vou não é caracterizar viagem de grego, vou lá representar a cultura africana, vou colocar as roupas e vou lá falar a mensagem, ler um versículo. Não é isso, né? E também, no artigo que eu li, falava assim, olha, não é aventura. Porque tem gente que pensa que é legal, vou viajar, vou ficar um mês lá na África e tal. Mas não pensa que lá não vai ter banheiro, não vai ter, né, onde tomar o banho, fazer as coisas, não é... A refeição não vai ser aquilo que ele está acostumado a comer de manhã, o café da manhã, o almoço, a janta. E às vezes é o que tem e vai comer a comida típica daquele lugar, não é? Você vai no meio dos indígenas, por exemplo, vai te oferecer uma comida, questão cultural aí de novo. Se você rejeitar, você está, né, contrariando, você tem que comer aquilo mesmo que você não se agrade muito do visual, né? Tem que participar. A gente pensa muito nisso quando a gente pensa em missões transculturais e é natural pensar nisso, né? Existem outros aspectos que a gente pode pensar também. Pensa, olha só, será que todo irmão em Cristo Jesus, que sair pelas ruas pregando o evangelho, vai ganhar almas todos os dias? Seria maravilhoso, né? Poxa, que benção. E o missionário é diferente? Porque o missionário foi para lá para ganhar almas, não foi? Só que mesmo que ele vá todos os dias para a rua, Deus ele tem os propósitos, os mistérios dele. E ele não vai ganhar almas todos os dias. Agora você imagina o que é um homem e uma mulher que foram para lá para ganhar almas, ficarem um mês às vezes sem ver uma conversão. O que acontece no coração dessa pessoa? Então, pastor João, vocês falando aí, gente, me vem tanta coisa. Porque a última viagem que eu fiz... missionária, de evangelismo, foi com a Escomil e eu fui até Mato Grosso do Sul e minha filha foi junto comigo. E minha filha teve um chamado muito forte lá, muito forte. E nós viemos e minha filha chorava copiosamente durante o retorno da viagem. E eu falava assim, minha filha, eu passava a mão na minha cabeça, minha filha, o que está se passando na sua cabeça? Ela, mãe, eu não sei, mãe, eu não sei, mãe, eu não sei. Hoje a gente entende um pouquinho do que o Deus estava falando conosco. Porque a Lana teve um chamado muito forte. Nós fomos para Mato Grosso do Sul e eu fui chamada a liderar uma equipe com 5 pessoas para ir para um campo que eu amo. Um lugar muito difícil de evangelizar. Nós ficamos num bairro, dentro de uma comunidade, trabalhamos com muitas pessoas de vícios. E a Lana abraçou pessoas no meio da rua. Eu nunca pensei que ela ia ter aquele, sabe, você é impulsionado pelo Espírito Santo. Então, assim, só ela contando a experiência dela. E, como você falou, pastor João, nós aqui tentamos todos os dias, evangelizamos e queríamos muito que muitas pessoas aceitassem Jesus. No campo missionário não é diferente. E não precisa a gente ir lá fora, meu irmão. Nosso pastor Maia, ele passou uma experiência muito forte. Quando nós fomos ao campo missionário nosso no Piauí, e ele viu a resistência daquele povo. E eu, como nordestina, né, eu sei qual é a resistência do nosso povo. Nosso povo é muito católico roxo, mas se fosse praticante, seria uma bênção. Mas não são praticantes. E o pastor, eu lembro que uma certa hora nós estávamos em refeição, e depois da refeição, o pastor Maia falando para uma pessoa que estava lá, e essa pessoa simplesmente não aceitou. E depois o pastor Maia relatou, poxa, como é que pode a gente oferecer algo e a pessoa não querer? Então, não somos nós o dono da obra. Não somos nós o dono da palavra. Sabe? Por mais que você seja eloquente, por mais que você saiba falar bem, por mais que você aprenda, você saiba explicar os detalhes da Bíblia, cada versículo, entre linhas, palavra por palavra, não é você que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer. O missionário, um cristão, ele tem que ter na mente
de que ele não é absolutamente nada diante da soberania de Deus. Amém? Se Deus não fizer, quem é Vancilane para fazer? Exatamente por isso que eu falei, e concordo plenamente, por isso que eu falei no começo da dificuldade emocional que o missionário tem, porque esse conflito é muito grande. Porque o dono da obra é o Senhor, quem faz é Deus, é verdade, lógico que é verdade, mas quando você não vê a coisa acontecendo, você fala, e eu estou errado, o problema sou eu. Então tem que ter um emocional muito bom. Tem, né? meu irmão, tem. E como você está falando aí, agora me veio à mente. Quem mais poderia fazer a conversão de pessoas que não fosse Jesus Cristo? E ele mesmo foi rejeitado, né? E ele falou: vou para o Pai, eis que vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês. Olha, ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele não poderia dizer assim, a todos aceitarem Jesus, todos aceitarem ele, mas não foi assim. Então, é o nosso maior exemplo. Amém? Sim, ele nos deixa essa escolha, né? A gente pode optar por segui-lo ou não. Tem isso também, né, Paulo? Então a gente está colocando aqui os desafios que se apresentam aí, né, que são inerentes ao trabalho missionário. Nós pontuamos alguns aqui no aspecto humano, que foi tratado aqui, né? A questão da família, a questão de relacionamento, subsistência, né? A garantia de vida, a comunicação, a questão do idioma, a questão cultural, a vulnerabilidade que fica ali, né? Perde esse contato às vezes, está num lugar isolado, não tem um WhatsApp, não tem internet para estar em contato e saber notícias do mundo, né? O que está acontecendo. Às vezes a pessoa não está acontecendo, aí quando tenta voltar, descobre que existe uma pandemia. Ih, peraí, mas o que é isso? Né? Como é que eu volto para casa agora? Né? Então são várias questões. E isso certamente impacta na questão emocional. É um ser humano, assim como nós, né? Pontuamos também alguns desafios aí no aspecto logístico, né, irmão? Já falou aqui, ó, sobre, mais uma vez, né, infraestrutura que às vezes não tem. Você imagina, não, vou na África, beleza. Pensa que vai num safari, vai ficar no hotel 5 estrelas, mas a realidade é totalmente diferente, não é? Eu convido vocês a conhecer o nosso campo missionário no Piauí. E lá para Quilombolas, sabe, irmão? Uma irmã estava comigo fazendo evangelismo numa dessas viagens que eu fui ao Piauí, e ela disse assim: Vância, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu disse: vamos pedir ali a irmã para você ir lá na casa dela. Vamos na moita ali. Não, na moita. Aí a gente entrou, não, pode vir no meu banheiro. A irmã toda cheia de satisfação, né? Para a gente entrar na casa dela. Né? Aí quando chega na hora que a irmã chega lá no banheiro, aí é feita de palha de coco, né? Aquelas palhas secas, de bambu. E tá, aí a irmã disse: onde é o banheiro? Aí a irmã falou assim: irmã, pode entrar. Aí ela entrou no banheiro e estava procurando o vaso sanitário. Eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, é aí mesmo, está vendo um buraco? Então, entende? Aí aquilo ali impactou, irmã. Jesus, a gente tem que mandar condições para cá financeira, para esse povo pelo menos ter um vaso sanitário, não sei o quê. Eu disse: minha irmã, se isso aqui fosse de mato, seria os matos. Mas lá como não tem mato, que a seca é terrível, né? Os matinhos tudo já... Não tinha mato, não tinha moitinha, mas tinha um banheiro lá com um buraco. Entende? Mas Lani é assim mesmo. Diga: filha, você vê aquele caninho, aquela mangueirinha ali, eles tomam um banho, a própria água do banho já dá descarga no banheiro e vai que vai. Então, assim, sabe, imagina a África, meus irmãos. A África não só tem aquelas coisas ruins que a gente vê, não. Existe a parte boa, o lado bom e o lado ruim. Uma das culturas da África é que o homem não pode trabalhar. Então, a mulher que tem que ir à luta. Aí você imagina, a mulher fica gestante. Quando ela vai ter neném, como é que fica? Os dois ficam em casa. Por isso que há miséria. Entende? A cultura de lá não é o homem que provê, é a mulher que provê. Então, existe toda uma barreira para você enfrentar. Não só na África, mas dentro do Brasil. Tá? Amém. Além desse desafio que a gente pontuou aqui, né? O aspecto humano, o aspecto logístico,
tem também, acho que um dos principais desafios para mim é o do contexto ideológico, né? Político ideológico, né? Ainda mais o contemporâneo agora. Eu até citei alguns aqui. Cristofobia é um termo que surgiu aí, né? Medo de cristãos, ou seja, a pessoa, é nem medo, né? Aversão ao cristianismo, né? Preconceito à religião cristã. Mas até pontuou aí que teve o irmão que veio, né, da África e depois voltou para o Nordeste, um bairro que ali já é tão resistente contra o evangelho. Isso poderia a gente até citar um exemplo de cristofobia ali, né? Exatamente. Né? Politicamente correto também, né? Outro problema que tem, a gente sabe que a nossa mensagem do evangelho, irmãos, a gente não prega religião, né? A gente prega Jesus Cristo. Mas pregar Jesus Cristo vai confrontar, querendo ou não, outras visões de mundo, outras visões religiosas, né? Isso vai ferir visões, né, pastor? E como que a gente consegue fazer o nosso trabalho sem ofender, sem impactar outras visões, né? Sendo politicamente correto? Como é que fica a situação? Isso é um ponto muito importante hoje. Porque muitos cristãos, muitos de nós, não pensando nesse ponto, acabam falando coisas que não precisava falar, né? Não é que, enfim, não é o contexto de você falar certas coisas. A gente vive num tempo tão estranho do cristianismo que é muito comum pessoas em discussões aí fora você ouvir a frase: você quer ser cristão, quer ser crente, né? Seja cristão. Mas eu não quero ser e me deixa. Você não tem que ficar tentando me falar nada. E de fato a gente não tem que convencer ninguém de nada. Nós temos que anunciar a palavra. O que eu disse no começo é que os cristãos, muitas vezes, eles erram em oferecer Jesus. E porque Jesus Cristo ele não veio aqui, olha gente, cuidado, vai parecer uma heresia. Mas Jesus não veio a esse mundo para apontar pecados. Jesus não veio a esse mundo para olhar para alguém no bar e dizer: olha, vocês são pecadores. E olhar para outra esquina e falar: ah lá, mais um monte de pecadores. Jesus não fazia isso. O que Jesus fazia era dizer: olha, eu sou o caminho, venham por mim. Existe um Deus e esse Deus se revelou através de mim. Olha, olhando para Jesus e trazendo isso para a nossa realidade, o que nós devemos fazer? Chegar para o tio que é alcoólatra e dizer: você é um pecador que vai para o inferno. Não, isso larga essa bebida, senão você vai para o inferno. Isso não é evangelizar, né, missionário Vancilani? Você falar para alguém que ele está cometendo um pecado não é evangelizar, irmãos. Evangelizar é dizer: olha, Jesus Cristo pode te dar vida com abundância. Ele quer te dar vida eterna. Se arrependa do seu pecado, mas em Jesus Cristo, né? E antes de tudo, antes de ofertar Jesus Cristo para ele, é aceitá-lo. Sim. Sabe? Não olhar com olhar de ignorância, é verdade, xenofobia. Você não pode olhar com olhar de ignorância para um pecador. Sim, com um olhar às vezes superior, né? Aquela pessoa é toda errada e eu sou certo porque eu sou cristão. Irmãos, todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Todos nós, sem exceção. Então, esse primeiro olhar é muito importante, né? Você compreender que você é um pecador miserável e precisa de Deus. E aí, quando você entende isso sobre você, você pode olhar para o irmão na rua e ver a condição dele de alguém que precisa de Deus. Mas como oferecer isso? Não é você é um pecador. Não, é Jesus Cristo te ama. Ele deu a vida por você, né? E bom seria, pastor João, que em todas as igrejas tivesse ferramentas para isso, né? Porque o que a gente encontra lá fora são pessoas carentes da misericórdia do Senhor, mas carentes de cuidados, de tratamentos, né? Porque como é que você, vamos dar um exemplo aqui bem forte, como é que você consegue tirar uma pessoa das drogas? Se ela não tiver força dentro de si e houver muita oração e jejum em prol desta pessoa, esse é um dos princípios primórdios para aquela pessoa, para a conversão daquela pessoa. E segundo, um tratamento, um acompanhamento, uma terapia com aquela pessoa. Seria muito bom que em todas as igrejas tivessem médicos, psicólogos, psicanalistas, dentistas, pessoas que cuidem da fisionomia. Isso é obra social.
Entende? Aí tem pessoas que misturam missões com obra social. Ah, mas você pode, você é missionário, vamos botar toda a carga em cima. Não é missionário, não é super-herói, não. Pastor não é um super-herói. O pastor, para cuidar, ele precisa dessas ferramentas. E tem muitas ferramentas entre nós que ficam escondidas. Por vezes Deus nos dá uma aptidão, uma função, uma profissão, né? Eu cuidei, eu estudei, eu fui atrás. Tu não foi nada, tu não estudou nada. Foi Deus que providenciou para ti. Então, se você não usar aquilo em benefício do outro, de que vale isso? Sabe? O dinheiro fica aí. Sabe? Material fica tudo aí. A palavra de Deus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo aqui que a gente tem maior sacrifício de fazer qualquer coisa, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, tudo que a gente recebe de Deus, nós temos que ofertar. O dízimo e oferta não é apenas dinheiro, sabe? Não é apenas eu trazer 1 quilo de alimento para a igreja. É aquilo que eu tenho, que eu recebi do Senhor e que vou te dar de forma gratuita, voluntária, com amor. Amém? Amém, perfeito. É bom a gente refletir sobre isso e pensar naquilo que o pastor João disse aqui, na maneira como nós pregamos esse evangelho, né? Que realmente a gente possa transmitir o amor, né? Essa compreensão de que o que Jesus faz, essa transformação que vem de dentro para fora, né? Não de maneira impositiva, mas de maneira que atrai. Porque tem irmãos que, infelizmente, eu vi até uma ilustração uma vez que disse, o pastor repelente, o irmão repelente. É aquele que quando chega acaba afastando os outros, né? E por outro lado tem outro que passa um bom aroma, um bom perfume, né? Que você, poxa, que perfume agradável, gostoso. Gosto de estar perto dessa irmã, desse irmão, porque é uma companhia, uma presença agradável. E muitas vezes a crítica que é feita através do politicamente correto também pode ser isso, né? A maneira como a gente esteja efetuando esse evangelismo. Agora, há vezes também em que o simples fato de você falar de Jesus incomoda as pessoas, não é isso? Aí entra também a questão do diálogo interreligioso, você aceitar como que a gente pode comunicar do cristianismo com outras religiões. Essa questão é trabalhada lá na EGMIL, na escola missionária? Como é que é feito isso? Sim. No próprio no pacote que nos ensina, tanto ensina a gente não poder repudiar, como ensina ao ser repudiado, como tratar. Entende? É tal da xenofobia que você está falando já, né? Não. Isso, xenofobia. Isso. Entraria mais na questão assim de estrangeiros, né? A gente chega num país e aquele país tem uma... Tipo, aqui no Brasil, eu não concordo com essa visão, mas costumam dizer que chinês é sujo, por exemplo. Né? Então é uma visão já negativa, pejorativa. Pode ser, tem chinês sujo? Tem brasileiro sujo? Tem brasileiro sujo. Não quer dizer que isso, né, é como a todos. Em primeiro lugar, irmão Fábio, nós eu estou falando no plural, porque estou me referindo a missionários, mas a pessoa que vai para o campo transcultural, ele não chega dizendo que é cristão, não chega dizendo que é missionário. Geralmente eles vão à procura de uma função, de se ocupar e se introduzir em alguma área. Entende? A Elisane Mose, isso. A Elisane Mose, ela está numa ONG, onde ela está prestando serviços como na lavanderia, lavando roupas. E ali ela vai introduzindo, ela vai arrumando uma amizade. Jamais ela fala que é cristã, jamais. É tanto que ela pede orações para a gente com a primeira letra do nome da pessoa. Ela nunca expõe para a gente o nome da pessoa. Nós temos vídeos aqui, eu tenho vídeos aqui que me foi passado e que pede para não falar a palavra missionário, para não comprometer eles lá. Então, assim, eles chegam como ninja. Tipo um agente secreto, né? Isso, agente secreto. Entendeu? Não pode chegar e, cheguei aqui para mostrar para vocês quem é Jesus. Não pode.
Entende? Tem todo um preparo. E isso é preparado na nossa agência missionária. Não, aí você é cortado na hora. É exportado, né? Exportado na hora. Interessante. Até porque tem um ponto aqui, ó, islamismo, né? É também um desafio na pregação do evangelho, né? E assim, é uma oposição direta. Imagina você chegar lá na Arábia Saudita, por exemplo, e falar, ó, eu sou o missionário Fábio, vim com o missionário João Vitor. Rapaz, a gente vai ser sério candidato a... Esse tipo de... Claro que não são todos os países muçulmanos, né? Mas há países muçulmanos que são muito rigorosos. A Arábia Saudita, se não me engano, é um deles, né? Onde você dizer que é cristão é suficiente para morrer, por pena de morte. Verdade. Então, olha quanta coisa a gente tem que pensar nos desafios que os missionários, eles... Imagina, você ter sempre essa insegurança, né? Eu, por exemplo, tenho minha profissão aí, quem me conhece sabe qual é. Poxa, eu ando tipo um agente secreto, né? Quando eu lavo minha roupa ali, eu coloco no lugar reservado para as pessoas não verem. Quando eu saio com os documentos, eu saio também com eles, né, escondidos para não perceber. Agora, imagine isso, você sendo um cristão, você... Irmãos, olha, é tão natural, a gente tem na nossa fala, a gente fala, ô abençoado, ô varoa, não sei o quê. Imagina, você tem que se policiar num lugar, num ambiente, para você não falar certas coisas, né? Você, caramba, se eu falar isso aqui, ih, rapaz, eu estou me revelando, estou me denunciando aqui, né? Está correndo riscos. Sem contar que muitos vão não, tem países que você não pode entrar com a Bíblia. Então, o missionário, quando vai ao campo, ele tem que ir com a Bíblia na mente. Nem no celular, em lugar nenhum. Então, assim, você tem que ter a palavra de Deus verdadeiramente capa a capa na sua mente, para você evangelizar e, com certeza, lógico, com a dependência do Espírito Santo de Deus, né? Para te lembrar e colocar a palavra na tua boca, para você chegar naquele país e anunciar o evangelho. E eu glorifico a Deus que a Elisane Moza está lá trabalhando com refugiados e ela já conseguiu pessoas para Cristo. Refugiados para Cristo. E nós, Wesleyanos, estou muito feliz. Eu quero falar aqui da notícia boa para vocês. Nós agora alcançamos o Paquistão. Nós temos um casal de missionários no Paquistão. Entende? Quer dizer, país super fechados. E eles estão lá trabalhando. Não é? Paquistão. Sim, estão trabalhando lá com crianças. Então, assim, está recente agora, mas nós, a Wesleyana, já estamos lá. Entende? Então, assim, é um projeto, é um trabalhar bem minucioso, bem devagar, mas a gente está alcançando. E nossa igreja só temos o quê? 50 e poucos anos. Né? Nós sabemos que temos muitas igrejas lá. Se você for olhar a janela 10x40, você vê coisas assim terríveis. Sabe? É um espaço que onde é muito fechado. O que estão, nós queremos alcançar o que estão. Entende? E o que mais eu glorifico a Deus é que nós estamos assim sempre atenados a orar e tudo, e nós somos despertados literalmente para orar por esse lugar. Uma certa feita eu fui despertada para orar pela Somália. Deus me despertou assim, eu caí mesmo da cama, me pus de joelho no chão e comecei a orar pela Somália. Somália. Então é necessário, sabe? É bom que você se atente para orar por missões. Amém. Foi tão bom a irmã comentar sobre a janela 10h40. Talvez quem esteja assistindo nunca tenha ouvido falar, porque eu acho difícil. Isso. Né? 10h40 surgiu nos anos 90, né? Isso. O irmão Luiz, fugiu o sobrenome dele, mas é estrangeiro, americano, se não me engano. Isso, americano. Acho que tem a ver com a latitude e longitude do globo. Sim, né? Sim. Então explica pra gente, irmão, o que seria essa janela 10? Quais são os desafios? O desafio maior é entrar naquele eixo, né, do continente, onde são mais fechados, não podemos entrar com nada do cristianismo, de falar de Jesus. São mais resistentes, né? A resistência pesada. E se encontra mesmo. onde? Na questão religiosa, política, seria? Na religiosa. Na política também interfere, né? Porque religião e política interferem. Né? Então, assim, é alcançar aquele povo ali. Tirar aquele povo o quê? É Oriente Médio? Porque a religião deles é para outros deuses, né? Então, assim, eles não querem jamais ouvir falar de Jesus.
E quando um paquistão aceita Jesus, um muçulmano aceita Jesus, quando ele descobre a realidade de Jesus, gente, é lindo. Busca no Google conversão de muçulmanos. Como que a vida deles se transforma, como que eles são, aflora dentro do coração dele e da mente dele, o que foi o sacrifício de Jesus para ele. E eles se sentem como que verdadeiramente nasceu daquele momento em diante, que para trás eles viviam com um Deus pagão, o Alá. Né? Então, assim, é bom, faz essa pesquisa. É assim, dentro da janela 10/40, eu não tenho um aprofundamento legal sobre o estudo deles, não. Porque a gente vai estudando outras coisas e vai. Né? E eu tenho por obrigação de estudar mais dentro da nossa, né, denominação. Então, eu fico muito ligada aos irmãos que estão na África, tudo. Mas essa parte aí, eu não consigo. Mas o que eu sei é isso. É que eles estão ali, vão ali, tentar entrar no país, que já é difícil entrar lá. Entrar já é difícil. E quando entra, meu irmão, é pisar em cristal todos os instantes. Entende? E quando eles aceitam, o muçulmano aceita, ele tem que ou se afastar da família, ou viver como agente secreto mesmo. Porque se a própria família descobre que ele aceitou Jesus, eles são expulsos da sua casa, expulsos da família, são como minha mãe dizia, renegados mesmo, né? É cortado o laço, cortado o sangue, cortado, você não pertence a mim. O pai, a mãe, você não pertence à minha família, você sai daqui. Olha, são rechaçados pelas famílias, né? Eu acredito que isso acontecia também lá no Novo Testamento. Quando um judeu se convertia, parece que ele era renegado, realmente. Ele ser expulso da sinagoga, né? Tem aquele caso no texto bíblico onde o cego, ele já tinha acho que 30 e poucos anos, né? E ele nasceu cego e os pais dele acompanharam ele ao longo daquela jornada toda. E quando ele tem encontro com Jesus, Jesus restaura a visão dele, e ele sai anunciando Jesus. Parece que os fariseus, né, os escribas, começam a interrogar, questionar ele, né? Mas vem cá, mas quem que é esse? É Jesus e tal. Aí surge ali, né? Mas vem cá. Depois ele fala, não, mas esses aqui não são os pais do cego? Eles acompanham, então, vem cá, quem é esse aí que teu filho está anunciando? Pergunta para ele, que ele já é de maior, ele sabe responder. Exatamente. Né? Porque eu só sei de uma coisa, que eu era cego, hoje eu vejo. Isso. É assim que os muçulmanos agem hoje. Eu só sei que eu era uma coisa. Hoje eu sei quem é. Quem cuida de mim, quem faz de mim. Eu sei quem criou tudo isso aqui. Entendeu? Verdade. Então, olha a questão. Como é que os pais tinham medo de falar, não, meu filho realmente, ele tá... Eles falaram assim, olha, pergunta para ele. Ele responde pelos atos dele. Não é isso? Eu quero continuar judeu. Se ele quer ser cristão, é com ele mesmo. Não é? Então, olha... É a questão do Oriente mesmo, né? A questão do Oriente Médio. Olha como é que está. É janela 10/40. A questão religiosa é o islamismo, é o hinduísmo, é o regime comunista da China ali, né? Eu já vi reportagens e tal, até missionários, inclusive, que estão lá e relatam, olha, fui descoberto, estou preso. Imagina, ser preso por causa da sua religião. E quando preso, meu irmão, é difícil tirar ele da prisão, sabe? Geralmente, muitos perdem a própria vida. Entende? É difícil. Ali aquele quadro que tem, né? Janela 10/40, isso. É porque realmente não entra lá de jeito nenhum o cristianismo. Entende? É muito difícil entrar lá o cristianismo. E quando uma alma dali se converte, imagina a festa que tem nos céus, hein? Poxa, imagino. Irmão, foi muito legal conversar com você essa manhã sobre esse assunto tão importante, né? A gente está caminhando para o final. E gostaria de chamar uma pergunta para quem está nos assistindo aí. Talvez ele tenha sentido tocado no coração aí, como se envolver, né? Como colaborar com missões, ou mesmo como se tornar um missionário, irmão. O que você pode falar para essas pessoas? Como é que elas podem colaborar, cooperar ou se tornar um missionário? Bom, como eu já falei, o que é um missionário? É anunciar o evangelho. Como se tornar um missionário?
ame Jesus, ame o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Eu não tenho um outro exemplo para dar. Como se tornar um missionário? Eu não sei como eu recebi o título de missionária porque eu fui para uma sala de seminário e eu tenho um título de missionária. Mas eu sou missionária, eu penso que eu sou missionária desde antes do ventre da minha mãe. Porque antes do ventre da minha mãe, o inimigo já não queria que eu nascesse. E para isso eu estou aqui, para a glória de Deus. Então, como se tornar um missionário? Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e você vai se tornar um missionário. Como que você se tornar um missionário? Ame o próximo. Para mim, missionário ele ama o próximo. Para mim, eu, Vancilânia, se eu não amasse o próximo, eu não seria missionária. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque a dor sua dói em mim. Entende? Eu vivo muito isso. E tem pessoas que me acham muito romântica. Não é romântica, Deus me fez assim. Eu lembro, é engraçado que eu vou falar aqui para vocês, mas isso foi dom dado de Deus para mim, por mim. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia num velório, eu nem conhecia a pessoa, eu chorava. Chorava copiosamente de ver a dor daquela família. Então, eu acho que para ser um missionário, ele tem que, primeiramente, amar Cristo, amar a Deus, amar a obra que Deus fez sobre a vida dele e amar o próximo. Sentir a dor do próximo, isso aí. Sentir a dor do próximo. Verdade, irmã. Tá? E agora, como é que a gente pode cooperar com as missões? Colaborar. Como que você pode colaborar? De diversas formas, né? Existem 3 que são as nossas formas básicas, que é indo, enviando e orando, né? Ofertando, enviando e orando. Então, essa é básico. Se você não pode ir, você ora. Se você não tem dinheiro, você ora. Se você não tem material para mandar, ora. Essa é uma maneira, é uma oferta, mas o princípio da oferta é a oração. Segundo, enviando, né? Enviando os recursos. Como eu já falei, se você quiser ser um mantenedor, eu sonho com essa igreja, levantar mantenedores para missões, para um casal. Nós temos, aqui hoje vai ser passado nos slides, os nossos missionários que estão na África, na Ásia, na Europa, todos aqueles que estão ali. Se você de casa quiser fazer ofertas especiais para eles, me procurem. Eu tenho todo o amparato, a conta, como chegar até eles, o contato deles, e você pode ofertar dessa maneira, enviando recursos financeiros. E o meu sonho é fazer de Jardim Primavera, já é uma igreja missionária, que nós contribuímos todos os meses para missões. A igreja contribui, mas ainda precisa de mais, né? Nós estamos num tempo de pandemia, nós aqui estamos sofrendo. Imagina eles, aonde eles estão, tanto dentro do Brasil quanto fora do nosso país. Há necessidade. Então, se você quiser ofertar, me procura, a gente passa todos os amparados. Se você quiser ter diretamente contato com eles, me procura também. Amém? Não cabe eu passar aqui, porque não tem como. Amém. Amém? Até sugiro que a irmã tivesse os contatos, depois eu coloque no grupo de WhatsApp da igreja. Sim. Tá? Sim. Para as pessoas terem acesso aos canais. Não sei se existe algum site. Tem, que a gente se possa... entrar lá, olha, como que nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais. Entra nos canais da Gemil, Facebook, YouTube, Instagram. Entra lá que nós temos muita ferramenta, muitas informações. Nós estamos o mês inteiro orando às 13 horas por nossos missionários. Cada dia é uma pessoa diferente orando pelo canal da Gemil. E meu telefone ele desperta às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 10 da manhã, às 13 da tarde, às 15 da tarde. Então, isso tudo é oração. Às 10h02,
é o versículo de Marcos 10:2 que a gente ora. Envia ceifeiros, envia obreiros. Então existe toda uma tática, toda a estratégia para que vocês estejam envolvidos com missões. Então é só procurar e a gente passa todas isso aí. E se você for nos canais da AG1000, você vai ver quantas informações tem lá. Amém? Legal. E, finalmente, quem quiser se tornar um missionário, onde que é a AG1000? Em Petrópolis. Se quiser, eu levo lá. Se quiser, irmão, eu quero conhecer. Olha, pena que essa pandemia veio. No mês de junho, nós tínhamos o Encontro de Conselhos Missionários. É justamente que trabalha lá a missões estrangeiras, é passado todo o que está acontecendo. A gente ia lá, passava o dia todo na AG1000. Então, eu já levei bastante pessoas. Tem algumas aqui que já conhecem a agência. Silvia e André esteve lá na live, né? E conheceu a agência. Você conhece, todo mundo conhece. Então, ali, se você quiser... É aberto para quem quiser. Se quiser um dia, irmã Vacilando, vamos fazer um tour lá na agência. A gente tira um dia, passa o dia lá. A gente pode levar alimento para cozinhar lá, para conversar com o nosso pastor Alex Cordeiro, conhecer a vida dos nossos missionários, conhecer o que a agência está fazendo. Se quiser passar um dia lá, é só me chamar. Opa, tá aí o convite. Amém? E eu aceito esse convite, hein? Vou lá Glória, conhecer. vamos lá. Vamos conhecer a AG1000. Vamos lá, Amém? Paulo? Vamos conhecer? Vamos lá. Amém. Amados, essa foi a nossa conversa de hoje. Tivemos aqui o privilégio de estar conversando com a nossa irmã Vancilane, missionária. Aprendemos bastante, pelo menos eu aprendi, não sei vocês. Aprendi bastante coisa a respeito desse desafio que é, né? Mas também das recompensas que nós temos, né? Em fazer esse trabalho que com certeza a gente tem consciência de que está fazendo alguma coisa, contribuindo para a propagação do reino de Deus. Né? E como é bom, como é gratificante, né? Ter esse sentimento de paz com Deus, saber que a gente está fazendo uma coisa que Deus está se agradando, não é verdade? E, falando sobre oferta, Fábio, vocês não sabem, mas eu estou com um grande desafio de levantar 10 pessoas com oferta de R$20. Porque eu tenho algo dentro de mim que eu me comprometi com Deus para fazer dar uma oferta para o casal que está na Argentina. Eles precisam de um tratamento psicológico para os filhos deles. E eles me relataram o problema deles, dos filhos que está acontecendo, e eles já fazem um tratamento psicológico, os pais, e os filhos estão precisando. Então, eu tive correndo atrás de pessoas voluntárias para fazer esse tratamento e eu não consegui na voluntário, mas eu consegui para dar pagar um valor acessível. Então, eu preciso de 10 pessoas comprometidas para esse tratamento. Mas eu preciso de pessoas sérias, então eu preciso... Tem 2 que já falaram para mim que pode me ajudar, mas eu preciso de juntar mais pessoas, fazer uma pequena reunião com essas pessoas e pegar o compromisso deles, porque eu não posso pegar... É mensal, como é que é isso, irmã? É mensal, como é que é essa? Mensal, 10 pessoas com R$20 por mês. Ou 20 pessoas com R$10 por mês, ou, sabe, mas que sejam verdadeiramente comprometidas, porque eu preciso pagar esse tratamento, entende? E eu vejo que as crianças precisam, tá? E pelo que eles me relataram, que eu só posso passar isso depois para as pessoas. Para que eu estou reunindo vocês? Para isso eu vou passar qual que é o objetivo, tal e tal, o que é o cerne da coisa, para que aconteça isso. Então, assim, a agência missionária nossa já assiste eles com o tratamento, o casal, mas o casal estão precisando de uma terapia para os seus filhos, entende? Mediante essas transições de Argentina, Bolívia, sabe? Essas coisas todas que aconteceram. Verdade, né? Troca de um país vai para o outro, tá? E vai ficar a cabeça, difícil, né? É difícil. Das pessoas. Irmãos, é como eu falo, filhos de pastores, de missionários, precisam de intercessão. Tá? Como qualquer outro, né? Mas eles são mais afetados. E quando a pessoa vai para o campo missionário, vamos supor, casa hoje
dentro de 6 meses vai embora para um campo missionário, tem a sua família lá. Existe, gente, todo um problema com tudo isso, porque criar o filho no campo missionário e depois ter que sair do campo missionário e trazer para a sua origem é complicado. O choque cultural é muito forte. Já é forte para o missionário, imagina para os seus filhos, entende? Então é difícil. E nós que temos um ministério itinerante, isso é muito doloroso. Você vê nos próprios concílios que nós temos, né? O dia de concílio é um período que todo mundo está com suas emoções afloradas. Né? Entendeu? E quando se tem filhos pequenos que você ainda domina, está tudo bem. E quando eles vão crescendo, que vão tendo as suas próprias vontades, as suas próprias escolhas, fica difícil. Amém? Muito difícil. Mas então já tem mais um aí para sua relação. Vou contribuir também para. Glória, aleluia, amém. Então você que está assistindo também se sentiu tocado aí, quer ajudar nesse tratamento, é uma oportunidade. Procure a irmã Vancilane, estará conosco aqui mais tarde também no culto, que será nesse tema também, né? Das missões aí no contexto da pandemia. Missões, é a nossa irmã, nós nos reunimos e conseguimos um tema, né? O nosso tema é, em tempo de pandemia, frutificai-vos. Amém. Frutificar o tempo todo, inclusive nos tempos de pandemia. Amém. Eu não sei se os irmãos querem fazer suas considerações finais, gostariam de... Amém. O nosso pastor João Vitor quer fazer um anúncio. Então, irmãos, são dois. Eu falei que era um só, para ver se ele me... Então, irmãos, como eu falei no início, nós temos um almoço acontecendo aqui. A gente precisa frisar isso, porque temos desafios também na nossa igreja, né? Toda essa parte de tecnologia que os irmãos estão vendo que está acontecendo aqui, irmãos, é com o recurso do nosso almoço. Então, olha, vocês estão assistindo a gente aqui por uma câmera que a gente está olhando, que foi comprada com esse recurso, né? E, enfim, a gente tem precisado muito mesmo fazer mais algumas melhorias aí nesse sentido. Então, irmãos, abençoa a gente aí com esse almoço em nome de Jesus. Já está sendo vendido. Você pode fazer o pedido aí para Amanda, lá no grupo do WhatsApp da igreja, e Deus certamente vai aí abençoar a gente. Mas nos ajude, né? Venda também para o seu vizinho. Uma bênção além de se saborear delicioso. E ainda tem isso, né, rapaz? Rapaz. Olha, porque você olha, é só vitória, verdadeiramente. Você vai abençoar a igreja e você vai também desfrutar de uma feijoada no domingo desse friozinho para comer feijoada e ficar embaixo da coberta, rapaz. Oh, glória a Deus. Então, queridos, em nome de... abençoa a igreja, abençoa para que a gente possa continuar avançando nesse sentido em nome de Jesus, que é necessário. Um outro aviso que nós temos, também é muito importante, é que os irmãos perceberam que foi feito aí um sorteio para um pudim. É meu. Esse assunto é sério, gente. Sorteio de pudim é um assunto de muita seriedade. Meu Deus, momentos de tensão. E aí me deram aqui uma bolsinha para a gente poder sortear o nome do ganhador do pudim. Olha, vai ser agora? O Fábio acha que é ele. Eu acho que sou eu, hein? Vai ser nesse momento. Vamos ver. Eu acho que a gente pode... Que rufem os tambores aí. Gente, que tarefa árdua para nós, hein? A gente faz uma oração antes? Vamos fazer uma oração antes? Eu vou pedir para o Paulo, que está aqui para sortear, porque, enfim... Vamos lá. Só não vale ser você de novo, tá, Paulo? Meu Deus, abençoa essa mão em nome de Jesus. Você fica em oração aí. Olha, vai intercessão, vamos ver quem será o ganhador. Oh, meu Deus. Rufem os tambores. Só um papel, né, gente? Só um papelzinho. Fazer igual aquele, joga aquele muito papel próximo e pega um. Meu Deus. Vai lá. Senhor amado. Vou dar pro Fábio para fazer a leitura. Ver. Não, é melhor de você ler, vai que sou eu. Essa voz aqui de locutor do Fábio. Vanessa. Glória a Deus. Vanessa, 064422 é o número. Vanessa. Foi a Vanessa. Irmã Vanessa, Vanessa então, do Eliel. a ganhadora do pudim. Olha só. Aleluia. Mano, vou tirar o dízimo, tá? Do seu pudim. Vou enviar só 90% Vanessa, também. Se você quiser abençoar a gente com a mordidinha, a gente não vai achar ruim, não. Era só isso, meus irmãos. Olha, e convidar você para estar conosco hoje no nosso culto de missões estrangeiras, que vai ser uma bênção. Vai começar às 18 horas.
às 18 horas o nosso culto e olha, Deus vai falar conosco aqui. As expectativas estão lá no alto, irmãos. Não tenho dúvidas. Temos certeza que vai ser bênção esse culto. Então esteja aqui conosco às 18 horas. Se você puder somente assistir, assista. Vai ser bênção em nome de Jesus. Teremos a nossa irmã Sheila, que vai estar nos trazendo a palavra nesta noite. Amém? Você é um convidado especial. Venha fazer parte desse culto. Venha aflorar a nossa igreja hoje, em nome de Jesus, nosso jardim. Amém. Então eu vou pedir para o nosso irmão Paulo fazer essa oração de encerramento, essa voz de locutor, né? Amém. Está contigo a oportunidade, meu irmão. Pode orar para o encerramento. Senhor Deus, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu e por essa aula abençoada, Pai. Muito obrigado porque aqui nós podemos aprender mais sobre missões. E Deus, muito obrigado também pela vida da irmã Vancilane. Abençoa a sua filha, Deus, que está nesse trabalho, nesse projeto, sempre inteirada, Senhor, de todos os desafios, Senhor, das missões, tanto no Brasil como no exterior. E ela sempre buscando recursos para ajudar, Senhor, aqueles que estão em campo missionário. Pai, dê graça à sua igreja, Senhor, para que possa também continuar contribuindo, cooperando e suportando os irmãos que estão em campo missionário. Te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos sobre nossas vidas e dá, Senhor, um final de domingo abençoado para mais tarde estarmos aqui reunidos, cultuando ao seu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Jesus e até logo mais.